Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala mais uma vez é o Matheus e eu vim aqui no canal do Professor Global falar hoje para vocês sobre vetores e dar continuidade à nossa série de vídeos aqui. E antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem, dar um like e compartilharem o vídeo, é claro que se vocês gostarem e se o conteúdo estiver legal. Então vamos lá, né? Anteriormente, retrospectiva do último episódio, nós vimos que vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Então, como qualquer outro segmento de reta, ele tem um módulo que basicamente é o tamanho dele. Eu tentei fazer isso aqui reto, mas não foi. E a gente, quando nós falamos em orientar esse segmento de reta, a gente está falando da direção e do sentido dele. A direção é o conjunto dos fatores de inclinação, para onde ele está apontando, a posição dele e tudo mais. Enquanto o sentido é se ele é positivo ou negativo de acordo com a orientação dos eixos. Por exemplo, aqui no plano cartesiano, todos esses vetores que a gente está sinalizando aqui, eles são vetores que estão orientados positivamente em x e positivamente em y também, porque eles estão apontando para cima, certo? Então vamos lá. A gente vai definir agora um pouco da geometria desses vetores e o que eles são e como a gente pode trabalhar com eles. Vamos lá então. Nós vimos que um vetor é um segmento de reta orientada. E dessa forma, nós conseguimos dizer que existem infinitos vetores em um plano. Aqui a gente está demonstrando o plano cartesiano, o eixo y e o eixo x. E existem infinitos vetores nesse plano. Aqui só no primeiro quadrante, a gente já sabe que existem infinitos vetores. E dessa forma, eu posso pegar vetores iguais em qualquer local do espaço, como todos esses aqui. São todos vetores iguais, identicamente iguais, que estão posicionados em lugares diferentes do espaço. Exemplo, se eu tenho esse vetor alfa aqui e eu preciso fazer alguma operação com ele, para facilitar a minha vida, eu posso jogar, até para identificar ele mesmo, né? Eu posso jogar ele aqui na origem. Jogar ele aqui na origem, no caso, seria como se eu estivesse pegando um vetor equipoente, que é um vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, só que em outro lugar diferente, que seria esse vetor aqui, que eu vou chamar de beta. Ok? Mas para que serve isso? Para que eu vou usar essa propriedade dos vetores? Por exemplo, quando eu quero fazer uma soma vetorial. Porque para uma soma vetorial, para fazer uma soma vetorial, eu vou utilizar a regra do paralelogramo. Que o que seria? Essa regra, ela me diz o seguinte: se eu tenho o vetor A e o vetor B, e eu preciso somar esses dois vetores, a resultante essa soma seria a diagonal maior do paralelogramo formado por esses dois vetores. Ou seja, se esses vetores aqui estão, vamos lá dizer que eles estão ambos no plano cartesiano, no primeiro quadrante do plano, x e aqui y. Eu posso pegar, deixa eu botar a setinha aqui em cima, simbolizar que eles são vetores. Eu posso posicionar esses dois vetores no lugar que
que for mais conveniente para eu poder trabalhar com eles. Assim, eu posso pegar um vetor equipoente de A e posicionar ele na origem. Dessa forma, eu vou... É como se eu tivesse recortando o A e colocando ele na origem. Ok? Eu vou apagar esse rosa aqui. Isso aqui. E a mesma coisa eu posso fazer com B. Eu preciso posicionar ele nessa ponta aqui. Vocês estão vendo. Então eu vou recortar ele e posicionar aqui. Eu realmente estou recortando o vetor? Não, eu estou pegando um vetor idêntico a ele, porque indifere a posição dele no espaço. O que importa para mim é o módulo, a direção e o sentido dele. Então, se eu tenho esses dois vetores posicionados nesses dois lugares, respectivamente, eu posso traçar a regra do paralelogramo. E assim, eu apaguei aqui o plano para ficar mais fácil da gente visualizar. Chegar mais para o meio. Então tá, eu tenho que fechar um paralelogramo usando esses dois vetores aqui. Então, eu vou fechar da seguinte forma. Pegar e vou replicar este vetor aqui para poder posicioná-lo aqui, ó, nessa posição. Não é necessariamente um vetor isso aqui, gente. Isso aqui vai ser um tracejado imaginário, né? Como se a gente tivesse... A gente pode até pontilhar, assim a gente não confunde. E da mesma forma a gente pode fazer aqui com esse vetor amarelo. Posicionar ele aqui. Logo, é visível que nós temos um paralelogramo. E com esse paralelogramo aqui, a gente consegue fazer a regra do paralelogramo, que nada mais é do que a regra para a soma desses dois vetores. E a resultante desse vetor, da soma entre esses dois vetores, vai ser essa diagonal aqui, que liga a extremidade inferior de um até a extremidade superior do outro. Legal, né? E agora a gente vai visualizar isso no Maple. Se a gente tem aqui, vamos pegar, por exemplo, o vetor 9 e 2 e somar ele com o vetor 0 em x e vou pegar 10 em y. Eu vou ter que botar entre parênteses porque essa é a notação que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, aqui a gente pode visualizar bem a nossa soma vetorial, onde o vetor de baixo representaria o vetor amarelo e o vetor em azul representando o vetor azul. Aqui no nosso desenho ele está um pouquinho mais inclinado, mas nada que destoe tanto. E a gente vê que se nós fizermos um paralelogramo aqui, a diagonal principal dele, a diagonal maior, vai ser o resultado dessa nossa soma vetorial. Isso no sentido geométrico. Isso no sentido geométrico, tá? E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, não esquece, e que ajuda bastante a gente, tá bem? Muito obrigado pela presença de todos e valeu!